Graça e paz. Peço que Deus continue te abençoando, te fortalecendo e te capacitando ao longo dos dias como já o tem feito. Abaixe sua cabeça. Quero orar com você para iniciarmos este momento. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado vida em abundância. Quero te agradecer porque o Senhor tem nos enchido com a sua alegria e nos fortalecido. Quero pedir para que o Senhor venha em nome de Jesus com poder e graça sobre os enfermos, sobre os enlutados. Queremos pedir pela vida da Fernanda, que tem sido vitoriosa no seu nome, uma guerreira que tem se fortalecido junto com sua mãe e com sua família. Vem sobre essas questões. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Hoje vamos continuar falando de como viver acima da mediocridade. E hoje a ideia é falar de como se tornar um modelo de generosidade alegre ou jubilosa. Para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15, do verso 13 ao verso 15. Abra, acesse ou apenas me acompanhe. Diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos a apacentará de astúcia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Amém. A gente tem que falar sobre alegria e, infelizmente, os dias, ou conforme se passam os dias, as dificuldades do momento, não só dessa pandemia, mas dos momentos que vivemos e a cultura cristã que nos foi passada, nos faz entender que a alegria tem nos deixado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa alegria, ou o estar alegre, o se apresentar alegre, tem sido substituído por outras emoções, a qual eu denomino patéticas, que nunca irão se igualar à alegria, por serem extremamente sem importância. Vamos nos lembrar do fruto do Espírito, que coloca diretamente como parte do fruto a alegria. E ele é a segunda parte do fruto citado, amor e alegria. Eu creio que, se desejarmos viver acima da mediocridade, devemos nos entender com alegria, isso, e abandonar nossas caras crispadas e sisudas com a desculpa de que, assim somos e ponto. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Não. Nós não fomos feitos para termos os nossos rostos sem formosidade, porque isso demonstra exatamente como está o nosso coração. O mundo nos vê como bons espelhos que refletem a luz de Cristo. Devemos então demonstrar sua alegria contagiante. Devemos nos propor a sermos alegres. Eu não consigo imaginar um Cristo sisudo, críspido. Eu não consigo imaginar um Cristo amargurado, sempre com cara fechada. Vamos lá. Passe a perceber os rostos das pessoas que se dizem cristãos. Por vezes, sempre relutantes à alegria, tudo na vida e no mundo lhe causa tristeza e amargura. Chegamos a uma pergunta: o que há de errado com a gente? As comunidades de fé raramente usufruem de uma boa gargalhada. É impressionante que as pessoas que realmente poderiam ter o direito de sorrir para o futuro e desfrutar a vida, raramente o fazem. A impressão é que fomos alugados para carregar o peso do mundo nas nossas costas. Como é impressionante o provérbio lido. Não estamos falando do rosto, estamos falando de pessoas e os seus corações. Essa alegria interna que se revela ao público. Provérbio 17:22 é assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Para se ver com excelência, devemos dar valor à alegria. É claro que existirá momentos de tristeza, de consternação, de dor, mas não o tempo todo.
Não tem como justificar um rosto sombrio o tempo todo. Vamos lá. Nós temos que aprender a ser alegres, a sermos generosos. Paulo tem uma declaração a Corinto. É o seguinte, Paulo investe cerca de quase 2 anos na formação da igreja de Corinto. Era uma igreja pujante, cheio de potencial, numerosos dons, grandes professores, influência no meio que se estava. Talvez, e vamos pensar assim, eu creio que seria uma igreja onde hoje nós gostaríamos de estar. Mas também era uma igreja onde havia muita gente que havia se revertido à carnalidade. Por quê? Teriam feito promessas a Deus a respeito de ajuda aos santos. Mas depois de algum tempo, recuaram e precisaram ser relembrados deste compromisso. 2 Coríntios 9, 1-3. Você pode ler depois. Paulo faz relembrar de uma forma simples sobre o compromisso deles. 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz assim, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância ceifará. Cada um contribui segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que com alegria dá. A palavra para tristeza significa relutante aqui. Isso mesmo, aquele que tem amor em demasia por algo e que enfim reluta em deixar. Esse é o caso tanto de Corinto quanto nós. Somos relutantes em sermos generosos, em sermos alegres. Somos relutantes. E quando falo isso, não é somente em dízimos e ofertas. Somos relutantes nos nossos talentos, no nosso tempo, na nossa compaixão, na nossa habilidade. E talvez, e mais que certeza, a palavra ou a afirmação de Paulo sobre semear e colher e tem vindo para nós. Nós queremos colher demais, mas não plantamos nada. Queremos colher bons frutos, mas plantamos tristeza. Queremos ter um bom lugar, mas nada fazemos. Nós não estamos generosos e alegres quanto aos nossos dízimos, quanto às nossas ofertas, quanto ao nosso tempo, quanto ao nosso talento, quanto à nossa compaixão, quanto às nossas habilidades. Quantas pessoas hoje, dentro das nossas comunidades de fé, poderiam estar fazendo algo e não fazem? E por muitas vezes não fazem porque são impelidas a não fazer. Fato. Mas outras vezes, isso de serem impelidas é a melhor coisa que aconteceu. Porque elas têm e falam o seguinte, olha, não pude fazer. Mas não pude fazer, mas nem tentou. Vamos pensar comigo. Vamos pensar em exemplos bíblicos de generosidade. No livro de Êxodo, temos a libertação do povo das garras do Egito. Agora eles estão caminhando no deserto. Deus então traz um plano arquitetônico maravilhoso para a construção de um altar móvel, ou seja, um lugar não estático, onde Deus visitaria e estaria com seu povo sempre e sempre. Mas esse povo vivia no deserto, em tendas, de lugar em lugar. O que teriam? Como iriam construir? Do capítulo 25 de Êxodo ao 35, Deus fala a Moisés, que fala ao povo, que traga oferta voluntária, não oferta relutante. A palavra é voluntária. Voluntariedade tem a ver com disposição e disponibilidade. E ele fala, olha, oferta voluntária de toda sorte de preciosidades. Ele coloca ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho, pele de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção, pedra de ônix, pedra de engaste. Qual é a reação do povo? Talvez se hoje Deus falasse através de um profeta, olha irmãos, traga ofertas voluntárias, e ele coloca todas essas preciosidades, qual seria a reação do povo? Conta em Êxodo que uma contagiante alegria. A palavra é contagiante alegria. Por saber que Deus estaria com eles e que teria um lugar de culto e adoração. Tão prontamente foram entregues as ofertas,
como obra de artesãos e artesãs. Era contagiante a alegria de estar fazendo parte da obra de forma generosa. O povo não só entregava ofertas voluntárias, como se entregavam de forma generosa, de forma alegre. Mulheres fiavam, homens esculpiam, homens trabalhavam de forma braçal. Havia doação de suas habilidades. Não há muita diferença na visita dos magos do Oriente a Jesus, lá em Mateus capítulo 2. Ao se encontrarem com a criança e seus pais, lhe entregaram tesouros. Na verdade, entregaram exatamente tudo o que tinham e fizeram de forma alegre e generosa. Ouro, mirra e incenso. Vamos lá. Tenta imaginar comigo o que Deus tem preparado para nós, a Nova Jerusalém. Tenta imaginar qual será o som do céu. Tenta imaginar qual seria o som dessa Nova Jerusalém. O texto bíblico fala: não haverá choro, não haverá morte, não haverá pranto, nem clamor, nem prantos, pois serão tudo passados. Apocalipse 21. Sabe como eu imagino o som do céu? Eu imagino o som do céu com uma grande gargalhada, motivo de alegria, de riso, de generosidade. A alegria de estar na presença de Deus e Ele estar sempre comigo. Então pense comigo. A generosidade não é para o futuro e não é só para o passado. A generosidade é para hoje, para agora, para o momento que estamos vivendo. E para isso, eu tenho para pensar com você 4 sugestões. Primeiro, reflita sobre as dádivas de Deus para com a sua vida. Salmo 103. Você tem uma vida, habilidades, dons, roupa, morada, comida. Pense em tudo isso. Pense como o que Deus fez por você. Pense como Deus tem nutrido a sua vida. Segundo, lembre-se das promessas de Deus com respeito à generosidade. Você irá semear à medida em que você plantar. Você irá colher à medida em que você plantar. É isso. Semeando pouco, colherá pouco. Semeando muito, colherá muito. Uma terceira questão, uma terceira sugestão. Examine o seu coração. Essa é uma tarefa difícil para o ser humano. Não é para examinar os seus registros financeiros, não. Ou examinar os seus amigos em detrimento de você. Fale ao seu coração sobre a sua alegria e sobre a sua generosidade. Fale com você, esqueça quem está ao seu redor. Fale ao seu coração. Uma quarta, glorifique a Deus sendo generoso e alegre. Lembre-se de como Deus sustenta a sua vida. Como lhe deu uma ocupação, lhe deu um trabalho. Pense como Ele te ajudou a vencer. Seja grato, seja alegre, seja generoso. Por fim, meu irmão, minha irmã, não deixe o inimigo roubar, matar ou destruir a sua vida abundante. Essa vida abundante em Cristo Jesus. Lembre-se, Ele morreu a sua morte para você viver a vida dele. Creio eu que a vida dele não é uma vida sisuda, rancorosa, amargurada, e sim uma vida alegre e cheia de generosidade. Uma vida plena e uma vida abundante. Que Deus te abençoe. Que você possa ver e viver generosidade. Que você possa entender que você tem que ser alegre em meio aos dias. Porque Deus te deu muito, muito mais do que precisamos. Amém? Que Deus te abençoe. Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado vida, vida em abundância. Quero te agradecer porque o Senhor tem enchido os nossos corações com sua alegria. Vem sobre os nossos corações e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Não se esqueça, amanhã, Clara e Bob, canal Clara e Bob, e domingo nos vemos no culto. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.